É isso aí, minha gente. No encontro de hoje nós temos a grata oportunidade de estar com o senador Cleitinho Azevedo, de BH, não é? E o Sérgio Ribeiro, esse companheiro, esse amigo que está conosco em todos os encontros. E nós iremos bater um papinho aqui, né, Sérgio? Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, prazer estar com esse ícone da política aqui brasileira, esse que a gente é fã, né? A gente estava aqui, falamos ontem e tal, falando dessa... A gente vai falar muito dessa história também do Cleitinho, né? O Cleitinho é um cara que dispensa comentários como uma política reta, uma política de seriedade. E muito feliz de estar nessa... Sim, o senador Cleitinho, ele está no meio aqui de duas pessoas que precisam se cuidar muito para não tietá-lo, né? Porque de fato nós somos fãs de carteirinha. Ele está dentro de um modelo que é ícone da nova geração da política nacional. Eu percebo, senador, que o senhor se enquadra no perfil de um político selecionado pelo povo e não pelos partidos. Com certeza. É um modelo de político que vem atender a um clamor e a uma expectativa popular, e não a interesses de fatores políticos e agentes partidários. Seja muito bem-vindo, senador. É um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Tem um compromisso hoje aqui em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Então, sempre fico muito honrado, muito feliz de estar aqui hoje, podendo ser entrevistado por você, porque o Rio de Janeiro é um estado querido por todo o Brasil. Quem não quer visitar o Rio de Janeiro? Então, estar aqui hoje aqui é bênção e poder só retribuir aí o carinho que eu já tenho, graças a Deus. Tem muita gente aqui no Rio de Janeiro que já acompanha meu trabalho. Sim. Então, fico muito feliz. O senhor é muito querido no Rio de Janeiro, não é? E hoje o teu compromisso aqui é um compromisso artístico, né? Fala um pouco pra gente dessa tua veia artística, musical. Antes de ser senador, ser deputado, que eu fui vereador lá em Minas Gerais, eu sempre vivi de música, sempre toquei, tinha banda de pagode, toquei a vida inteira na minha cidade, na região também. E aí, depois que eu virei vereador, eu até dei um tempo, deputado também, mas depois eu pensei bem, depois que eu virei para senador, eu falei assim, cara, não me atrapalha em nada, é final de semana, é sexta, sábado, e é o que eu mais gosto de fazer, né, e é o que eu sei fazer também, até porque eu estou como senador, eu não vou ficar pro resto da vida, então assim, eu não posso deixar de fazer o que eu sempre fiz, que são duas, né, profissões que eu sempre tive, cantor e verdureiro. Então assim, se um dia a população não querer mais eu como político, eu tenho que voltar a cantar, eu tenho que voltar para o varejão lá, que é a nossa família que a gente tem. Mas eu vejo que a população, ela tem, de fato, o político que ela escolheu, né? Eu tenho percebido já desde bastante tempo, eu venho acompanhando o teu trabalho, eu percebo que o senhor é bastante ativo e dinâmico dentro das pautas do momento, da realidade que nós estamos vivendo enquanto nação, não é? O senhor me falou a respeito de uma experiência política na Câmara Municipal de sua cidade. Foi vereador. Foi vereador. E aí? Câmara Municipal, Senado Federal. São duas realidades completamente diferentes, não é? Qual a tua leitura? Não, ali, assim, resumindo, na Câmara Municipal você tem aluno, né? Lá no Senado é professor. É mesmo? É diretor, né? Então, assim, não muda muita coisa, não. Eu fui muito pouco tempo vereador, fui 2 anos. Eu me destaquei muito como vereador, porque eu realmente fazia o que com a atribuição de vereador, porque a população até então, pelo menos na minha cidade, não sabia o que era função de vereador. Eles eram função de vereador para eles, era pagar a conta de água, conta de energia, ou fazer alguma cesta básica. E eu peguei e fui fazer... O assistencialismo. Aí eu fui fazer o que minha função mandava fazer, que era de fiscalizar e legislar. Então comecei a fiscalizar, a mostrar os erros, né, da administração pública. Comecei a legislar também, fazer muito projeto no caso para Divinópolis, na minha cidade. Me deu um destaque muito grande, não só em Divinópolis, mas em toda Minas Gerais. Aí eu me candidatei a deputado estadual. Fui o quarto mais bem votado, tive 115 mil votos. Gastei pouco mais de 20 mil reais nessa época aí, isso tem 5 anos atrás. E ganhei para deputado estadual. Eu fiquei bem destacado lá dentro de Minas Gerais. Aí agora, nessa última agora, eu me candidatei a senador. Então, assim, eu estou ainda no poder legislativo, né? Foi vereador, deputado e senador. A questão do poder legislativo, como é que a dinâmica, ela é muito parecida.
O que muda um pouco é porque quando você faz, que quando era vereador a gente fiscalizava dentro do município. Depois que vira deputado estadual, você fiscaliza o estado, no caso o governador. E depois agora como senador eu estou fiscalizando agora o governo federal e represento o meu estado de Minas Gerais. Mas dentro da legislação a gente faz projeto que beneficia o Brasil inteiro. Sempre de olho no executivo, né? Sempre. Tem algo que me chama a atenção na tua fala, que é sobre o assistencialismo. Isso é uma cultura nacional. A política brasileira, principalmente nos municípios, ela é desenvolvida com base no assistencialismo. E o que mais se destaca dentro dessa tua fala é que o senhor teve uma votação expressiva para deputado estadual, não empregando muitos fatores monetários, né? Não gastando tanto, foi uma eleição não tão cara. Eu nunca gastei de dinheiro com fundo eleitoral em particular, nunca. E não contou também com o feedback do assistencialismo. Não. Isso prova, esse fenômeno prova que o eleitor ele já está cansado, Sérgio. A gente tem falado muito disso. Acho que assim, o Cleitinho acho que é a prova que o certo dá certo. Exato. Né? A função de vereador, né, que tanta gente vê aqui, principalmente no Rio de Janeiro, acho que isso aqui, eu por exemplo, assim, conheço muito poucos com esse perfil. E quando tem esse perfil, Cleitinho, é um perfil já só olhando aquela parte eleitoreira. Ele fica ali, não, eu não sou da base, vou meter a porrada. Aí daqui a pouco o prefeito chama e fala assim, pô, não, aí para, aí já é. Cala a boca, né? Levanta e senta, levanta e senta. Só entrou uma lei prefeito, levanta, aprovada. Aí depois deu certo. Então o que a gente repara muito nessa política, e é por isso essa coisa, acho que da gente, dessa de fã mesmo, de falar, é por causa disso, porque o Cleitinho é a prova viva disso, que assim, de que está ali e que fiscalizou, a gente acompanha há muito tempo, vê essa parte sua de fiscalização, vê eu já vi você agora acabou de fazer o seu irmão lá em Divinópolis, eu vi uma matéria, né, de um golpe que foi dando, não sei se você viu uma quadrilha que fica por conta de ir atrás de prefeitura para poder... vai nos ministérios, né? Igual foi no Ministério da Cultura e fica sabendo do orçamento que o Ministério da Cultura tem e os projetos que o Ministério da Cultura tem. E eles pegaram e foram lá na prefeitura. A hora que eles foram lá na prefeitura, falaram assim, a gente consegue aqui um valor para vocês. Mas para conseguir esse valor, vocês têm que passar tanto para nós. Aí o meu irmão pegou e me ligou, falou assim, veio um pessoal, falou assim, grava eles. Grava e leva para a Polícia Federal. Aí o meu irmão pegou, levou para a Polícia Federal começou a monitorar eles, né? Grampear eles. E pediu à prefeitura, no caso meu irmão com os outros secretários, só vai instigando eles pra gente, vai falando que tá tudo ok. Aí eles iam lá quase toda semana, lá, só, você tem que entrar em tal projeto para você poder receber, a gente vai mandar para vocês 1.800.000. Mas entra, faz desse jeito aqui, ainda mandou até o ofício direitinho, manda que vocês vão receber. Aí a prefeitura pegou, a Polícia Federal orientando, entra. A prefeitura entrou, passou o final do ano passado agora, o recurso caiu. A hora que o recurso caiu, eles iam atrás. Você aí vai atrás de um secretário, que meu irmão colocou esse secretário para poder conversar com ele. Senhor, nós vamos pegar aqui os 30% aqui. Não, mas não tem jeito, tal. Senhor, nós vai vir aqui 6 horas da tarde armado aqui e você vai ter que dar um jeito de resolver isso aí. Liga pro senador, que no caso era eu, liga pro prefeito, se viram e resolve. Aí eles chegaram, o pessoal da prefeitura ligou para a Polícia Federal, só vem para cá que eles vão vir aqui 5 horas da tarde, 5, 6 horas. Aí a hora que eles chegaram, a Polícia Federal já armou, ficou lá. A hora que ele chegou já armado, botando a arma no secretário, passa o dinheiro. Aí a Polícia Federal pegou eles. A Polícia Federal está investigando aí para saber se o que eles estão fazendo não é só na nossa cidade de Divinópolis, lá, eles estão fazendo isso em várias cidades. Aí para saber se as cidades estão aceitando esse jogo deles ou estão fazendo igual o meu irmão fez. Claro. Inclusive a gente vai pedir uma convocação da ministra, né? A Margarete Menezes, da Cultura, para a gente até poder passar isso para ela, porque eu não estou aqui julgando ela, porque os ministérios já tem pessoas que trabalham lá já e talvez essa prática é uma prática antiga, né? Mas que esses caras, essa quadrilha tem poder de informação, privilégio de informação dentro do Ministério da Cultura, tem. Porque eles viram para a prefeitura lá do meu irmão e falam assim, se vocês encaminhar esse ofício, vai cair tanto para vocês aqui. Encaminhou o ofício, caiu, então... Eles têm poder de influência lá dentro do assalto institucional, né? E para todos os efeitos, às vezes pode acontecer de não cair, o cara adiantar o dinheiro, normalmente o golpe é assim. Esse cai mesmo, o cara tem uma informação lá dentro, ele sabe como fazer, quer dizer, ali com certeza tem ligação de dentro. Alguém dentro do Ministério passa informações para eles.
Então a gente tem que saber quem são essas pessoas. Talvez, igual eu estou te falando, estou aqui julgando, talvez a ministra, a gente não tem uma coisa, o ser humano não consegue fiscalizar a consciência da pessoa, não. Verdade. Por exemplo, você vira um presidente da República, você coloca lá o pessoal lá no Ministério da Cultura, no Ministério do Esporte, você está confiando nessa pessoa. Claro. Mas às vezes essa pessoa lá dentro está fazendo bagunça, está fazendo rolo. Entendeu? Ou nem ela, as pessoas trabalham em volta. Então, assim, tem que convocar ela para ela até ficar ciente do que está acontecendo no Ministério da Cultura. No final das contas, acaba descobrindo só quando a casa cai e respinga assim no chefe do executivo. Isso com certeza deve ser. Eu já ouvi falar disso, eu nunca vi acontecer, porque eu nunca fiz parte. São chamas de lobista, né, Sérgio? Essa turma aí é o que mais tem dentro de prefeitura aí, é buscar essas poucas vergonhas aí. Isso tem que ser realmente. Então, é isso que a gente está falando, é a verdadeira função do fiscalizar. E o que o fiscalizar que dá certo. Porque o Cleitinho, você fez sempre uma campanha baseada na internet, né? Total. Sempre mostrando. 99,9% na internet. Assim como o nosso ex-presidente Bolsonaro ali, também. você foi um cara que eu reparei isso. Isso te dá muita tranquilidade. Porque você não precisa estar com aquela campanha, e eu bato muito nisso. O pessoal fala, mas você não tem grupo? Coisa da política. Zero grupo. Nunca tive. Aquele negócio de grupo. Foi sempre sozinho. Tem que chegar ali e pegar, não, aquele cara tem 1000 votos. Está acontecendo isso na nossa cidade. Lá você pega assim, não, fulano tem 1000 votos, traz para cá. O outro foi ex-prefeito, tem 10 mil votos. Isso. Traz para cá. Aí tá, depois que ganhar, tem que lotear a prefeitura. Exatamente. Tem que passar a secretaria para o partido e tal. Por isso que as coisas não funcionam no país. E uma das coisas que mais chama atenção, porque assim, eu propus, a minha política é de propósito. E eu propus, a hora que a gente toma essas atitudes igual lá em Divinópolis, meu irmão vem fazendo isso, as pessoas até desconfiam, que acham que não tem condição de estão 100% honestos. Eles não acreditam que a gente está fazendo isso. Que é uma coisa tão normal de fazer, de roubar, de desviar, de fazer bagunça dentro de prefeitura. Quando faz as coisas certas, tem gente que taca pedra. Não tem, tem alguma coisa. Por trás. Tem alguma coisa por trás. E não tem. Só está fazendo o que tem que ser feito. Não, eu me contento com isso. Tem fórmula mágica nenhuma. Ele é prefeito lá da minha cidade lá. Assim, isso é de nascença também, que meu pai e minha mãe ensinou isso pra gente também. Isso vem de berço, né? O que é seu, o que é dos outros, é dos outros. Então, assim, o meu salário que eu já ganho, eu já tenho que ajoelhar e agradecer a Deus. Eu estou muito satisfeito com ele. E o problema da política, a gente está falando isso pro Sérgio dentro do carro. E muita gente me procurando agora, pedindo apoio em prefeitura tal, em tal de prefeitura. E não é só em Minas Gerais, é no Brasil inteiro. Eu tenho muito medo nisso, porque a maioria das pessoas que entram na política, a maioria, vou falar mais de 50%, é um bando de fracassado. É um bando de 171 que não deu certo na vida e foi para a política para tentar dar certo na vida. Aí entra lá e quer em 4 anos resolver a vida dele. Mas não quer resolver a vida da população. Que você entra na política é para isso. Seu propósito é para poder resolver a vida das pessoas. Porque a sua vida já resolveu. A minha já está resolvida. A minha, pelo salário que eu ganho hoje, que é quase 30 mil reais líquido, eu só tenho que ajoelhar e agradecer a Deus. Fora os privilégios e as mordomias que tem. Então, assim, eu só tenho que agradecer e assim, a minha vida já foi resolvida. Durante esse mandato meu, a minha vida já está pronta. Eu tenho que retribuir isso para a população, que paga meu salário. Mas a maioria não. A maioria quer pegar os 4 anos ou 8 anos de política, o meu é 8, a maioria aí é 4. É resolver a vida deles em 4 anos. E esquece de resolver a vida do povo. Quer dizer, o Estado brasileiro ele dá o suporte necessário para que o agente político possa viver bem e fazer o que tem que ser feito. Viver muito bem, graças a Deus. E olha que eu ainda sou um cara que devolve dinheiro. A maioria desses privilégios tem lá, quando eu era vereador no ZEI, deputado, devolvi 4 milhões de reais durante os 4 anos. 4 milhões? 4 milhões. Abri mão de auxílio moradia, auxílio paletó, tinha verba de indenização de alimentação, aluguel de carro, um monte de coisa. Igual tem no Senado também. Claro. No Senado estou começando agora, mas depois eu vou fazer esse montante também para mostrar quanto que eu devolvi. Claro. Eu uso só quem é em benefício da população. Claro. Não vou ser demagogo e pode falar que, por exemplo, a gasolina para mim ir lá para Brasília, eu tenho que usar. Eu estou lá em Minas Gerais, tenho que ir para lá, então eu uso. Tem um gabinete também que não é todo mundo de Minas Gerais que consegue ir em Brasília. Então é mais fácil em Minas Gerais. Então tem um gabinete lá em Minas Gerais para poder atender o pessoal lá. Então, assim, é isso que eu gasto. Igual o resto, alimentação nunca indenizei, hospedagem, aluguel de carro e um monte de coisa que tem. Dá para... Nossa Senhora. Isso dá um prazer, né, Cleitinho? Fica assim de falar com a cabeça. Não, falo e sempre falo isso. E eu sempre, aí que tá, minhas pautas é muito dessa questão de cortar privilégio. Eu falo porque eu dou bom exemplo, hein? Eu não sou demagogo, eu devolvo. Então, você vive aquilo que dissemina. Eu tenho propriedade de falar do que eu estou fazendo. Autoridade. Autoridade. É isso aí. Tanto que na hora que eu estou lá falando, apontando o dedo, não tem um político que levanta e fala, vem me questionar. Porque se me questionar, vai tomar. Vai porque tu não tem rabo preso. No zero. Não tem. Eu percebo que essa falta de percepção ética, conduta ética,
essa falta de conduta ética, ela refletiu de uma forma muito negativa, que comprometeu o avanço desse país em todas as esferas, em todos os setores da sociedade. E no município, que é a base, tudo nasce nos municípios. Tanto que hoje a gente está num ano de eleição, não é? Ainda não foi deflagrada a eleição e nós temos agentes públicos de Brasília, do Estado, de olho nos municípios, porque o ponto de partida para a tomada de decisões no Estado e na Federação partem dali. Mas é no município que se sente na pele o resultado dessa ausência de uma conduta ética, não é? Eu ouço alguns, entre aspas, líderes... E consciência também. Que eu acho consciência. Que o que falta muito na administração pública, principalmente para os representantes públicos, eu não falo só na esfera do legislativo, não. Do executivo e do judiciário. Sim. É ter questão de consciência. Porque quem paga o salário dos três poderes são o povo. O patrão é o povo. O patrão, que é o povo, hoje tem um salário de R$ 1.420, a maioria. Salário, né, a média do salário mínimo hoje o salário mínimo hoje é esse, 1.420. E aí, igual eu estava vendo lá agora, lá, que eles vão gastar R$200 mil para reformar as togas dos ministros. Cara, eu fico pensando o seguinte, o cara que sai para trabalhar na empresa dele, se ele sujou a camisa dele ou se a camisa dele rasgou, a empresa vai indenizar ele com a blusa nova? É responsabilidade dele. Ele vai ter que comprar. Aí o povo tem que tirar R$200 mil do povo para toga. Fora o salário que eles já têm. Será que o salário que eles já têm, eles não podem eles mesmo comprar essa toga deles, não? Então, assim, são coisas que é questão de consciência. Igual eu tô aqui. Qual que é o sentido de eu vir aqui comer agora, ou a hora que eu for jantar, ou for fazer alguma coisa, eu ter que pegar essa janta e indenizar ela? Só deu R$500, R$1.000, ou R$30, R$50. Eu tô falando 500 porque tem gente que a gente vê lá que indenizam numa noite R$500. Eu vi indenizar 20. Aí eu quero falar o seguinte, se fosse o dinheiro dele, ele ia pedir indenização. Ele ia gastar R$500. Você tá entendendo como é que é? Igual o próprio presidente Lula hoje, o atual, tem gente que acha ruim de eu falar isso. O cara vai gastar agora nessas viagens agora aí, quase 15 milhões com internet dentro do avião. Só com a internet? Internet. Se fosse para ele pagar, ele ia fazer isso. Ele já gastou R$1 bi com viagens. Aí qual o retorno que teve isso para a população? Você está entendendo? Então, assim, poderia ser um... Ó, já te falo de coração, não precisa ser só o Lula, não. Diga. Qualquer outro presidente que fosse, se fosse você, fosse eu, se fosse o antigo que era o Bolsonaro, ou o Temer, a Dilma, sabe? Ou o Juscelino Kubitschek, tá errado. O político ele é empregado, ele não é faraó, ele não é rei. E nem se fosse rei, porque o rei que teve aqui, Jesus Cristo, andava era descalço. E nunca fez isso. Olha onde que Jesus Cristo, a história de onde que ele morava. Verdade. Com quem que ele andava. Então, assim, isso aqui no Brasil precisa mudar urgentemente. Isso ficou cultural, né, Cleitinho? Cultural. E eu fico, às vezes, assim, pensando que, assim, a população começa a meio que achar isso normal. Normal. Né, e tem gente que acha que fica com raiva de mim. Acha que fala que eu sou aborrecido. É ruim isso. Acho que, assim, a gente tem um tempo para isso mudar, isso é cultural. Mas está muito lento, né, cara? Está muito lento. É o ser humano não querer para os outros... Mas a gente tem que sempre fazer uma comparação que, para mim, é tudo. O Estado tem a obrigação de te dar infraestrutura, porque você paga imposto, saúde e por aí vai. Aí você vai lá, pergunta com uma pessoa aqui do Cabo Frio ou qualquer outro lugar. Chega para ver, às vezes, fazer uma cirurgia, que o Estado tem que fazer. O cara fica 6 meses numa fila, 1 ano. Quer dizer, essa prioridade que deveria ser o cidadão. Aí, mas para senador, para judiciário, para executivo tem um monte de mordomia, um monte de privilégio. Então tá errado, cara. Isso esbarra no que o senhor colocou. Ausência de consciência. Consciência. É ausência de consciência e excesso de conveniência. Para o político que se enquadra nesse perfil que o senhor descreveu no início da tua fala, aquele camarada que não deu certo para nada, não é? Que foi um fracassado e agora vê na política uma forma dele sair do prejuízo. Lambuza. Exato. Lambuza. Para ele, o que vale ali, na verdade, o que é prioridade ali, são as possibilidades dele sair desse prejuízo. E num contraponto negativo também, há o exemplo daquele camarada que é o filhinho do papai, que por sua vez ele é o neto de um político de carreira, onde seu pai deu continuidade à carreira do seu avô. Ele nunca trabalhou, ele nem sabe o que é... Ele nunca trabalhou, ele não sabe o que é a realidade de um cidadão comum, não é? E ele vai lá para a política para dar continuidade àquela carreira da família, não é? Para pegar aquele legado de poder da família. Dinheiro ele já tem. Sim.
Eles querem agora é poder. Sim. E isso é muito visto nas políticas de município, nas campanhas municipais para o município, seja no legislativo ou no executivo. Sempre tem um filho de alguém querendo dar continuidade aos negócios da família dentro da política. Isso é um absurdo. E é com base nisso e por isso que a gente percebe o país ancorado. Esse país está ancorado em todos os fatores. Fator econômico, o senhor falou sobre o Lula. Não é? Nós fizemos um levantamento e com base numa matéria do G1 publicada em 2023, o presidente Bolsonaro ele entregou o país em 2022 com um lucro de 57,9 bilhões. Depois de toda a pandemia. E com pandemia, vamos lá, com pandemia, com boicotes, com perseguições. Com muito auxílio que teve que fazer, muito auxílio. Com muito auxílio que teve que fazer, de uma certa forma ele sangrou os cofres para poder dar suporte financeiro para a população, não é? E mesmo assim ele entrega ao país, num superávit primário, num lucro de 57,9 bilhões. Em comparação a Dilma e Temer, que deixaram o país com 40,2 bilhões de prejuízo no déficit, isso daí é, de fato, um fenômeno. Igual você falou, né? O Bolsonaro ainda teve a questão da pandemia. Exato. Só que o que mais me chama a atenção é que o arauto das políticas igualitárias, da inclusão social, de uma qualidade de vida melhor para a população, toda a população tem que comer pelo menos 3 vezes por dia. Nós não estamos contestando isso. Nós estamos contestando o seguinte: Luiz Inácio Lula da Silva está há 1 ano e 46 dias de seu mandato, Sérgio. 1 ano e 46 dias de seu mandato, senador Cleitinho Azevedo. E já deixou um rombo de mais de 180 bilhões nos cofres públicos. E aí eu começo a observar isso e a entender um país engatando marcha ré e pisando fundo. O Cleitinho acabou de falar, o grande problema disso hoje é o gasto público. Total. Esse estado gigantesco, né? Também, total. Você gastar 15 milhões de internet no avião, esse dado aí eu até nem conhecia, o Cleitinho passou aqui, mas isso vai dar certo como? Hoje a gente estava conversando antes de chegar aqui, e o Cleitinho, muito sábio, outra coisa. Cara, o cara tem que ver a vida das pessoas ali, né? Ali de baixo. É isso, fala assim, às vezes é o mínimo. A gente já falou isso do dia com aquele pessoal daquele quilombola da Sobara, que é uma comunidade lá na minha cidade, que fica a 46 quilômetros assim da cidade. Uhum. E aí, pensando, eu conheço muito porque tem propriedade ali perto e tal. E eu falei assim, cara, esse cara, ele não quer o asfalto lá, não. Ele quer um material no morro. Que é qualidade de vida. Ele quer que o cara bota um pedregulho, uma pedrinha no morro, ele quer que o cara faça uma patrol, ele quer ter uma ambulância, por exemplo, para levar que lá não tem hospital. O povo quer ter um pouco, né, cara? E aí você, às vezes, vê um dinheiro desse gasto com internet. Você fala, putz, isso resolveria o problema. Aí onde que eu quero chegar? Eles vão falar assim, mas Cleitinho, mas 15 milhões não paga o déficit que é de bilhões. Mas você começa com um bom exemplo. Você começa nos pequenos. Claro. Você vai pegando 15 ali, mais 50 milhões ali, mais 100 milhões ali, mais 1 bi ali que gastou com viagem. E vai, olha que você vê aí, juntou tudo aí, diminui aí 100 bilhões de déficit. E o que me chama a atenção é que alguns querem defender o Lula dizendo que foi o próprio Bolsonaro que deixou esse déficit. Eu não consigo entender, porque o Bolsonaro deixou, foi superávit. Como é que ele deixou? 57 bilhões, quase 58 bilhões. Você tem que pensar o seguinte, superávit, né? E ainda perdeu eles, porque ficou no déficit agora. Você está entendendo? Agora caiu. Isso. Então, assim, a gastança, e se você quiser, e se eu for falar aqui uma matemática fácil, viu? Você que ganha 4 mil reais na sua casa, não tem jeito de você gastar assim, que a conta não vai bater. Você vai tentar, né, fazer de tudo ali para você gastar 2.500, 3, ainda tentar sobrar um pouquinho do dinheiro. Claro. Por mais que você estiver apertado, você vai chegar no limite. Lógico. Se você passou dos 4, você está devendo. Você não pode. É uma questão de gestão. É gestão. Isso aí é uma matemática fácil. Você não pode gastar mais que você arrecada, não. E agora, sabe como é que vai fazer com isso?
Como é que você vai fazer para arrecadar mais? Mais Dinheiro não imposto. cai do céu, ué. Vai ter que fazer mais, já fez mais imposto, né? Então, assim, já está criando mais e mais imposto. E quem que paga isso? É o Lula que paga isso? Exatamente. Não, quem paga é o Isso povo. acaba onerando, aumentando o custo de Ele vida. falou um negócio que eu ouvi sempre quando eu era pequeno, meu pai falava o seguinte, rapaz, você pode, se você ganhar 1.000, você pode gastar 999. Mas se você gastar 1.001, Você está devendo. tá devendo. Já é devedor. Exatamente. Entendeu? Isso é responsabilidade fiscal. Isso aí tem que ter. A administração pública ela é obrigada a ter responsabilidade fiscal. Mas esses governos com uma retórica 100% populista, eles têm essa característica de gastos absurdos. Isso não é só no Brasil, nós temos inúmeros exemplos no exterior. E já mostrou que não deu certo, né? Não deu certo. Então, assim, está tendo uma chance aí que ele está novamente, de outros governos que passaram, inclusive, que querendo ou não, a Dilma e ele era a mesma coisa, que não deu certo. Claro. E está continuando fazendo a mesma coisa. Agora, eu tenho visto uma coisa, a República é a mesma, a nossa Constituição, graças a Deus, não mudou, mas o modus operandi mudou completamente, né? O STF, eu tenho observado que ele tem entrado nas outras esferas, tem tentado... Acabou de sair uma decisão agora do Zanin, você viu? Não, diga. Sobre a questão agora, porque tinha um decreto lá de Santa Catarina do governador que não obrigava para se matricular a ter que ter o cartão da vacina do Covid. Eu vou falar isso 700 vezes, eu tenho que falar isso sempre, porque as pessoas acham que a gente é contra a vacina. A gente é a favor das vacinas. É lógico. A única vacina e tem uma parte da população brasileira que tem insegurança com essa vacina do Covid. Então, assim, não quer ser obrigado a vacinar. Eu fiz até um projeto dentro do Senado que tira a obrigatoriedade, aí fica opcional. Quem quiser vacinar, vai vacinar quantas vezes quiser, vacina. E todas as vacinas, a gente é a favor de todas. Só que essa questão da vacina do Covid, igual eu falei, tem um pessoal do Brasil, a população brasileira, que não tem essa como é que fala? Da questão de vacinar do Covid. Então eu coloquei para ser opcional. Quem quiser vacinar, vacina. Quem achar que não tem do Covid, eu vou falar isso 10 vezes, porque às vezes um vídeo desse aí roda no Brasil inteiro. Aí vai um vagabundo lá, distorce, me fala, eu falo que eu sou contra a vacina. O que não é. E aí o Zanin pegou e suspendeu o decreto do governador de Santa Catarina. Quer dizer, lá, para você poder matricular na escola, você vai ter que mostrar o cartão de vacina. E nunca teve isso. E outra coisa, a escola, na questão da matrícula, está dentro da Constituição. O Estado Essa decisão não deveria partir do Senado? Eu ia falar isso agora. Isso é função nossa de legislar. Lógico. Tem esse projeto meu que eu estou te falando. Claro. Então, assim, eles estão totalmente passando por cima da questão dos poderes. Os poderes são harmônicos, mas são independentes. Sim. Então, o que eles estão fazendo nessa situação... E aí, aí vai falar, Cleitinho, mas vai fazer o quê? Eu estou aqui sempre falando, sempre mostrando isso para a população, criando projeto. Tudo que vai lá a gente vota para tentar mudar isso, mas ainda lá no Senado a gente não é a maioria. A gente está perdendo. E política ela é matemática, ela é voto. Claro. Entendeu? O Zanin está lá por causa de quê? Por causa dos senadores. Eu votei contra. Eu já sabia que isso ia acontecer. Ele era advogado do Lula, amigo particular do Lula. Suspeito, não poderia. Isso é um absurdo. Até por questões éticas, ele deveria declinar. Certo. Então não é nada contra a pessoa dele. Se falei na cara dele, não é nada contra o senhor. Só que como é que eu vou para a indicação do STF aqui, uma indicação que vem do próprio presidente, que você era advogado dele, que você tirou da cadeia. Tem o caso do Flávio Dino também, o outro. Flávio Dino. Então, assim, tudo que eu posso fazer como senador, a gente vem fazendo. Então, assim, é o que você falou aí, a questão do STF vem extrapolando totalmente aí as funções. E essas ações em relação ao presidente Bolsonaro? Eu vejo uma questão assim, igual a situação, tudo que está acontecendo. Eu não vou ficar fazendo aqui juízo de valores, porque eu não participei de nada. Para ficar claro que eu acho que sim, deixa vir as investigações como está, mas a gente vê um pouco dessa questão da questão do ex-presidente Bolsonaro também, uma implicância com ele. Vocês veem, quando era o Bolsonaro que era presidente, é só vocês lembrarem nessa questão do Covid ali. Nessa época, quem que decidia? Não eram os governadores? Por que agora o governador está decidindo e está tomando o poder do governador de decidir? Daí você já tira a base. Naquela época lá, quem decidia, o STF falou, não, quem vai decidir é os governadores e os prefeitos. Agora entrou o Lula, não,
governador. Vocês não vão decidir, não. Quem vai decidir é o governo federal. Então isso já mostra já, ué. Isso já mostra que tinha implicância com o presidente Bolsonaro. Quer dizer, então há uma tendenciosidade, não há um ato institucional, ético, eu não tenho técnico. problema de falar isso, eu não estou falando nada de mentira aqui. O próprio ministro Alexandre de Moraes, ele está julgando, ele está executando, ele é vítima, ele é tudo ao mesmo tempo. Ele não deveria estar no processo. E o poder está centralizado em um, percebe-se isso de forma deveria, clara. parece que até o presidente Bolsonaro já até fez o pessoal da defesa dele para poder tirar o Alexandre de Moraes. Ele também é parte do processo. Ele não é vítima. Ele não pode. Ele não pode julgar, executar como ele está fazendo, não. Não pode. Isso é lei. Não é eu que estou falando, é lei. Inclusive, Betinho, o ministro Marco Aurélio essa semana deu uma declaração. Um ex-ministro. O ex-ministro Marco Aurélio deu uma declaração sobre isso que está tendo muito excesso. Excesso? Marco Aurélio, que é um cara com uma história ali como juiz. Isso. Como ministro do STF mesmo. Do STF, que é um cara considerado. E muitas vezes com decisões até desfavoráveis, até o próprio Bolsonaro na sua época, tal, mas foi no justo, está sem esse tempo. O que foi feito ali é complicado. Mas... Então isso compromete a credibilidade do judiciário? Totalmente. Você pode fazer uma pesquisa aí com a população brasileira, se você quiser ver. Faz uma pesquisa aí. De uma certa forma... Tá fácil, não vou falar pesquisa não. Vai pesquisar andar na rua. Na opinião pública. Você quer ver um exemplo? Como é que nós estamos vivendo hoje um momento difícil? Hoje, senador, não precisa senador ter também, mas não é qualquer um que vai na internet hoje e posta qualquer coisa que ele estiver pensando sobre talvez um ministro do STF. Porque ele está sujeito aí a entrar como golpista, Fique claro, eu sou contra esse negócio de golpe, eu sou totalmente a favor da democracia, eu fui eleito pela democracia, não sou hipócrita, não sou demagogo. Agora, deixa as investigações aí, só que eu acho que um pouco de implicância, de excesso, não é só eu que estou falando, não, é um ex-ministro do STF que está falando. Esses excessos estão trazendo para o Brasil um cenário que, para ser desconstruído, foi, na verdade, a duras custas. O cenário da censura, por exemplo. Há uma censura muito grande, há uma ditadura de opinião e isso daí é fato. Nós tivemos inúmeros jornalistas que precisaram sair do Brasil para não serem presos, atuam hoje em outros países. Não é? Enquanto eles tentam fazer com o senador, você vê o próprio Nicolas lá, tem tomado com as pancadas para ver se dá uma declaração. Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira, que está preso. Não é? E aí eu vejo que aquele país que tanto propaga a democracia está entrando em contradição com aquilo que é disseminado. Porque nós não conseguimos identificar um vestígio sequer de democracia nesse cenário. Não temos essa concepção de democracia na prática, no modus operandi. Na teoria é linda, né? Na prática não está funcionando, não. Sim. Agora, senador, tem algo que me chama muito a atenção dentro de tudo isso. Por quê? Como eu havia falado lá atrás, fala-se muito de golpe, tentativa de golpe, o senhor por inúmeras vezes, até sem precisar. Nós acompanhamos a tua jornada política e nós sabemos que o senhor nunca abraçou nenhum ideal golpista, nunca endossou nenhuma fala. Deixa aí minha conta bancária, minha conta telefone, tudo aí para total transparência. O senhor, de fato, se enquadra no perfil democrático enquanto agente público. Mas tem algo que me chama muito a atenção, Sérgio Ribeiro, é o que está acontecendo. Nós temos aí figuras políticas, como o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não é? O Eduardo Cunha, o Paulo Melo, os dois ex-deputados, né? Paulo Melo e Eduardo Cunha, o Sérgio Cabral, que hoje cogita voltar para o parlamento, né? Se o judiciário liberar, eu até concorro para deputado estadual, já está dando consultoria política, né? Foram figuras que, segundo Alckmin, voltaram para a cena do crime. E muitos aí réu confesso, né? E muitos deles réus confessos. Devolveram grana, não é? Até o receio que você falou que era um vício. Verdade, você admitiu isso perante o juiz. Isso aí. Enquanto eu olho para o episódio lamentável do dia 8 de janeiro de 2023, com aquela baderna, aquele quebra-quebra, onde figuras
se infiltraram ali, sejam eles bolsonaristas ou não, não cabe a mim. Eu sou profissional de imprensa, sou profissional de comunicação. Eu não faço parte da inteligência militar ou da inteligência da Polícia Federal. Então não cabe a mim dizer que eram ou não eram. Estavam lá, quebraram tudo e precisam sim ser punidos com todo o rigor da lei. Sim. Até porque eles depredaram aquilo que é bancado pelos meus impostos, Isso. pelos teus impostos. Eles desafiaram o Estado democrático de direito e tem que responder. Por outro lado, eu vejo uma desproporcionalidade penal absurda em cima dessas figuras e uma flexibilidade quase que materna. É o que você falou, né? Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Quase que materna, em cima de figuras que lesaram a pátria, que comprometeram a soberania desse país. Os nossos seguidores, os seguidores do Notórios Pod, eles querem saber qual é o teu posicionamento sobre isso. Teu posicionamento enquanto cidadão, enquanto cidadão. Você, Sérgio Ribeiro, enquanto gestor, empresário, empreendedor, enquanto cidadão. Eu vou deixar essa bola entre vocês dois aí. Agora é o ping-pong de vocês. Eu acho que o posicionamento, acho que essa identificação nossa aqui, eu acho que o meu posicionamento vai ser o mesmo do Cleitinho. Isso assim, acaba com a moral da coisa, né? Aquilo que você estava falando do exemplo, né? Quando você chega ali, aquilo que eu estava falando outro dia a respeito de um político lá da região nossa lá, que está sob júdice, o Cleitinho bateu em pessoas que foram réus, confesso. Quando o cidadão de bem vê esse tipo de cara voltando, ele começa a achar, pô, não adianta ser sério, pô, o crime compensa, né? Sim, com certeza. Só você pensar a situação todo dia 8 aí, igual você falou, que as pessoas que fizeram a baderna, que quebrou, tá pagando por isso lá, não tá preso. Agora, o que faz um cara igual esse ex-governador do Rio de Janeiro aqui, né, que se na lógica ele tem que ressuscitar 4 vezes para poder pagar a pena dele, que era, sei, quase 400 anos de prisão. Quer dizer, um réu confesso, e ainda ter a capacidade de falar, se a justiça me liberar, eu vou ser candidato. Isso é um murro na boca da população brasileira. É um escárnio. Isso é um escárnio, isso aí. Entendeu? Isso é um escárnio. Se tem gente que pegou aí 17 anos por ter ido lá quebrado, né, feito esse negócio, esse cara, como é que esse cara vai ser candidato, gente? E outros aí, você fala vários aí. O próprio Eduardo Cunha foi presidente da Câmara também. Sim. Como é que uns caras desses ainda têm a possibilidade de ser candidato? Num país sério, esse cara tinha que ter pena de morte mesmo. Você não faz o que esses caras fez, não. A política, quando ela é mal feita, e como a maioria das vezes é mal feita, é roubada, é desviada, é o que vira aí essa situação, a criminalidade, é a questão de gente morrer na porta de hospital. O resultado está sempre lá nas bases. Está sempre ali. Entendeu? É uma educação sem estrutura. Você está entendendo? Então, assim, tudo é processo da política. O Rio de Janeiro, que deveria ser a base até um tempo atrás, foi, e ainda há aquele que reputa como a base cultural para o país, não é? Hoje, infelizmente, tornou-se a base referencial de criminalidade para o país. Os nossos ex-governadores passaram pela cadeia. Boa parte dos ex-prefeitos da capital também. É importante isso que o Cleitinho falou também, de assim, a população já está começando a ver isso. Claro. Ela tem que entender que quando o cara fala, o cara roubou lá de uma obra tantos milhões ou bilhões e tal... não é. Eu falo assim, mas também eu não vou nem lá naquela obra, não passo lá. Porque aí já tem uma cultural do brasileiro, que é a questão do se o meu está resolvido, que se dando o outro. E assim, você pode ir lá nas redes sociais do Cabral, tem um monte de gente apoiando ele lá. Total. Ele ainda tem seus seguidores, seus apoiadores. Então como é que faz para mudar esse país aqui desse jeito? Eu estou falando, um país sério não poderia nunca mais ser candidato. Acabou. Você teve essa oportunidade de servir seu Estado, de cuidar do seu povo. Você vai lá e rouba do seu povo, então você não tem que ter moral para fazer isso mais. É o mínimo da moral do país aqui, é isso aqui. É o mínimo. Então, assim, parece que as pessoas que querem entrar na política, vê uma situação dessa toda, pessoa que quer ir agora para vereador, para prefeito, cara, vamos entrar e vamos fazer o que tiver de fazer mesmo, porque nesse país aqui pode. E o pior de tudo, que a gente escuta isso ainda falando, que se dói na gente. Aí roubou, fez, mas roubou. Roubou, mas fez. Eu ia falar isso agora. Ele pode fazer tudo sem roubar. Tirou as palavras da minha boca. Ele pode fazer isso tudo sem roubar. Na verdade, ele deve, veja bem, a moralidade na gestão de fatores públicos, sejam eles do executivo ou do legislativo, isso não é uma opção. Isso é um dever. Dever. É uma imposição.
tem que ser feito. Só que esse maldito jeitinho brasileiro que corrompeu o negócio todo, que prostituiu a coisa toda, ele acabou criando várias aberturas para que figuras como essa se instalem, criem raízes, estendam seus tentáculos e nunca mais saiam do poder. Nunca mais saiam do poder. Mas acho também que o Cleitinho, o Nicolas são provas de que já tem gente mudando. Sim, tem. Sim. Onde na face do Brasil, face da terra, onde que no Brasil um cara igual eu ia chegar a ser senador da República, gente. Quem conhece de política, é estudioso político, sabe que o que aconteceu comigo aqui é um ponto fora da curva, né? É isso? E outra coisa, e o futuro governador de Minas Gerais também. Isso aí, vamos ver, deixa acontecer. É uma coisa que me chama atenção na trajetória dele. Realmente, a tua trajetória, ela é inspiradora. Eu hoje, eu tô com 47, eu fui motoboy. Motoboy, cachorro louco, entregava hambúrguer, pizza, remédio, motoboy, não é? E hoje eu sou profissional de imprensa, profissional de comunicação, não é? A gente conhece o nosso início, a gente sabe de onde a gente saiu. Existe uma construção, existe toda uma história. Antes de ser motoboy, trabalhou embalando laranja pra mim. Isso aqui, ó, em 90 aí, mas foi lá pro início dos anos 90, eu era adolescente, e eu trabalhava no pavilhão de laranja do pai dele. O pai dele é do agro, cultivava cítricos, não é? E eu ficava lá no pavilhão com o pessoal, a galera, embalando, botando as laranjas na caixa. Era garoto, eu queria ir pro baile. Minha mãe viúva, pensionista, tinha 3 filhos. Não é? Graças a Deus, aquela história, preto, pobre, de favela, é a vítima do sistema, é o produto final da exclusão e aí vai viver no vitimato social. Mentira! Minha mãe, preta, pobre, viúva, criou 3 homens, trabalhadores, pais de família, Amém. íntegros, dignos, que são um referencial para ela de que o dever foi cumprido com excelência. Então isso não é regra, isso é um acidente, isso acontece. É um fato, a gente não está negando isso. Mas não é essa a regra. E aí dentro dessa construção, poxa, de motoboy a profissional de comunicação, eu estou muito feliz em desenvolver o trabalho que eu desenvolvo, em ter o feedback que eu tenho. Não é? E eu quero que o senhor compartilhe conosco também essa tua história, essa tua trajetória, a construção que levou aquele homem que saiu de trás das bancas das verduras, que foi verdureiro e que chegou ao Senado Federal da República. Não é? Fala um pouquinho pra gente sobre essa construção, sobre essa história. Então, eu acho que a gente vai começar a mudar esse país, que a gente vejo muita questão assim, países como Japão, Dinamarca, Suécia, Noruega, que são países bem evoluídos, e essas profissões, como você disse, igual a questão do motoboy, isso é nobre. Sim. A profissão do motoboy, como de um gari, tinha que ser ainda mais valorizada. Total. Porque o gari limpa a sua sujeira. Sim. O motoboy te serve. Por que os motoboys não virou na pandemia? Isso aí, no ápice da pandemia, eu estava lá. Tudo fechado, isso. A sociedade toda reclusa, e quem estava na rua éramos nós. E com salário que não é de deputado, de senador. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, a hora que a gente começar a mudar e a gente começar a ser nobre, a gente começa a mudar esse país. Total. E essa questão minha, eu falo isso para todo com muito orgulho, vendendo tomate também, verdura, laranja, alface. Nunca na minha vida pensei em ser político, isso aí foi uma coisa que aconteceu. Coisa de Deus mesmo, nunca sonhei ser político, não. Eu tinha um sonho de ser cantor, de ficar famoso na música, de das minhas músicas ser as mais tocadas do Brasil e todo mundo ouvir minhas músicas. E Deus parece que faz certo por linhas tortas, né? Escreve certo por linhas tortas. O caminho que ele traçou, que ele trilhou foi esse. E às vezes eu estou começando a ficar conhecido, não que eu seja totalmente conhecido, mas ficar conhecido através da política, uma coisa que eu nunca quis, nunca pensei. Na verdade, o senhor tem mostrado o seu valor através da política, isso é perceptível. Então, assim, aí foi isso, com muito orgulho do meu pai lá, que vai para o SEASA até hoje, tem 70 anos e vai para o SEASA. Opa, guerreiro. Guerreiro. Guerreiraço. E a minha vida foi sempre isso mesmo, lá dentro do Varejão, trabalhando 365 dias, lá o Varejão não fecha nenhum dia o Varejão que a gente tem lá. E
E o que me faz dar valor na vida e dar valor nas pessoas foi o que eu cresci. É olhar lá para trás, para as origens. Ué. Então, assim, eu preservo muito isso. Eu tenho muita assim, comprometimento com as pessoas que me colocou aqui, sabe? Essa dádiva de poder falar. Porque a política, junto com o médico, igual eu falei, com o professor, com o motoboy, com o gari, de ser as profissões mais bonitas que se vê, porque o político é a arte de servir. Exato. O político é um representante do povo. Seria arte então, de governar. Deus me deu uma dádiva do povo, de ser um político, de ser um senador da República. Como é que em oração eu sempre peço a Deus, não deixa eu decepcionar o Senhor, não, e nem o povo. Sabe, por mais que tenha tentação, por mais que a gente às vezes também desanima também de tanta gente bater e às vezes não conseguir, mas não deixa eu nunca decepcionar. Posso até não conseguir fazer tudo, mas decepcionar o povo, decepcionar o Senhor, não. Então é tentar mudar. Acho que às vezes eu entrei na política para tentar muito, eu não tenho mestrado, doutorado, eu gosto de falar, a minha profissão é verdureiro, mas é tentar trazer essa parte da política aí, sabe? De mostrar para a política, a parte boa da política, que tem jeito de fazer. Na verdade, o senhor trouxe aquele sentimento das bases para o local onde as decisões são tomadas pelas bases, para as bases, e tem feito a sua parte. Não é? O senhor falou uma coisa que eu acho super interessante, a palavra-chave, oração. O senhor é um homem de fé. Não é? Independente de qual seja a religião, o senhor é um homem de fé e entende que essa comunicação com Deus ela é indispensável para o nosso sucesso. E qual é o sucesso de quem quer fazer a coisa certa? Manter-se na trilha. E o bom de tudo é que com a oração a gente consegue andar no rumo, andar no caminho certo. Então tudo isso tem a ver com a música? Quem é esse? Fala um pouco pra gente dessa música. Como eu falei, sempre fui cantor, eu tenho esse amigo meu que é o Paulo Vitor, ele é cantor também gospel, e a gente fez essa música. A gente não lançou ela ainda não, a gente só mostrou um trechinho dela, do refrão dela, e a gente vai lançar ela agora, daqui uns 15 dias. Legal. Que fala sobre milagres, né? Sobre tudo, e tem um pouquinho até a ver com a minha história mesmo, a música. Teu testemunho de vida. Testemunho de vida que eu acredito que vai tocar o coração de muita gente também. Que é o testemunho não só meu, de muitos brasileiros. Eu vi e me chamou bastante a atenção. Até naquele vídeo que o senhor gravou na praia. Que praia era aquela? Porque a praia é lá em São Paulo, foi quando eu estava de férias. Ah, tá. Foi em janeiro agora. Entendi. Tava lá e eu fiz com o pessoal lá. Poxa vida. Olha, eu digo para vocês que quando vai chegando no final, vai batendo aquele aperto no coração, né? Mas tem que ser mais objetivo. Aqui, ele está falando de política, porque a gente fez um pedido aí. Sim. E o Cleitinho já conheci, tive o prazer de conhecer em Leopoldina, num show lá, que o pessoal vai ver hoje em Cabo Frio, no Trio Elétrico. Opa! No Trio Elétrico. E é um show pra cima, é um show animado, animado. Ele é o cara que dança no palco, você vai ver. Outro Cleitinho. Vamos deixar o homem descansar, que daqui a pouco ele deixou e a gente só falar de política, ele já fala. Não, mas tem fato, mas, Sérgio, isso a política ela é a arte do diálogo mesmo, da convivência, e política você faz todo dia. Então, assim, não tem como eu vir pra cá também, sendo senador, e não fazer política, isso é fato, isso é verdade. Desde você faça pro bem. Eu fico muito feliz, obrigado. Assim, porque pra gente, a gente vem falando disso já há uns 20 dias, de falar que você. Eu sempre falo, a gente ter a prova que o certo dá certo. Você é a verdadeira prova disso. Tenho certeza que você nunca vai deixar. Eu até motivei ele, falando com ele, vem candidato também, só faz sua parcela de contribuição. O mal, gente, ele incomoda, mas ele não prevalece. O bem sempre vai prevalecer. Exato. Então tem que ter mais pessoas do bem para entrar na política para a gente combater o mal. E o mal ainda na política está muito grande ainda. Porque o que faz a política ela ser corrompida é o que tem duas coisas que corrompem o ser humano, que é dinheiro e poder. É o que mais tem na política. Então, naturalmente, parece que você já entra no pecado da política já. Porque já é uma coisa já feita para não funcionar, é uma coisa que é dinheiro e poder. O problema não é ela, o problema é a contaminação que se instalou. É a contaminação, mas graças a Deus não me contaminarei. Graças a Deus. Tento contaminar eles de como é que faz política de verdade. Fazer o contrário, contaminar eles com bem. É isso aí, mostrando o seu valor, deixando marcas registradas de virtude em todos os teus atos enquanto representante da população. Quero te agradecer em nome dos nossos seguidores, em nome do nosso Notórios Pod, esse podcast que o senhor está participando hoje aqui. O senhor veio, de fato, a brilhantar, trazer toda a notoriedade da sua história de vida, esse companheiro, esse irmãozão, brother que a vida me deu, Sérgio Ribeiro, né, que é essa figura que está aí olhando tudo e, assim como eu, não gostando de nada. E a gente é chato.
Nós somos... Já estamos tomando pancada. Mas... Não é? Mas é isso normal, aí. né, É bom. Quer bater, ó, eu vou dizer pra vocês, hein? Vou dizer pra vocês, bata, porque aqui é igual massa de bolo. Quanto mais bater, mais cresce. E se quiser retalhar, retalha, mas retalha no talento para sobrar bastante, porque quanto mais tentar retalhar, mais espalha e mais adesão terá, entendeu? Nós viemos para ficar e, ó, o espaço físico não pode ser dividido por dois elementos. Nós viemos para tirar de vocês o espaço que vocês não deveriam estar. Tirar com a verdade, enquanto vocês querem implantar o sistema da mentira e da corrupção. E aos nossos prezados web espectadores, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, senador Cleitinho. Eu que agradeço. Muito obrigado, Sérgio Ribeiro, Obrigado, a equipe técnica, muito obrigado por esse apoio. E ao nosso criador, o autor e consumador da nossa salvação, muito obrigado pela vida e por toda essa vitalidade que nos tem concedido. Amém. Muito obrigado, Deus. Tamo junto, um forte abraço e quinta-feira às 20 horas, Notórios Pod, o teu podcast com o senador Cleitinho Azevedo e com Sérgio Ribeiro. Um forte abraço.